A equipa de produção é que não... Não. Ah, é verdade. Falando em equipe de produção. Canta lá. Agora não podes falar. Não, eu preciso que tu fales mais próximo do microfone. Puxa o microfone mais próximo para ti, mete os teus Eu estou a beber o auscultadores. café, caneco. Ainda estás a beber o café. Eu estou a beber o café. Pronto. Um teste mais difícil. Ok. Olha, não digas nada que te comprometa, porque eu já estou a gravar ali o vídeo. E estás a gravar o vídeo para quê? Caramba. Para ter provas mais tarde. O que vale é que isto é editável, não é? É para ser editado e eu posso pôr uns pis É por cima editado, mas das... isto o material em bruto. Mas eu posso pôr uns pis por cima do coisa. Então, Das asneiras do vernáculo. Antes de mais. não chegámos a gravar o jingle de hoje. Pois não. Gravamos a seguir ou é no outro Não, dia? o Paulo tem uma Ele já sugerência. disse, ele já me pá, tinha dito muito na véspera. Já tínhamos falado no anterior, já tínhamos Ele falado anda a disso. falar nas minhas costas. Não nas tuas costas, acabei de dizer há bocado ao teu irmão, até porque já lhe tinha falado. Eu pensava que ele dizia nisso assim, não nas tuas e- costas, porque os anjos não têm costas. Exatamente. Certo. Aquelas Não, coisas e, ele que diz, sempre e depois eu ia responder: Anjos é só o meu pai. Exatamente. Exato. E eu acho que este, Diz, estás a este ouvir? jingle. Coisas importantes, desculpem lá. Para que é que servem estes? É para não mexer. É para não mexer. Não. É código Morse. É código Morse. Pi, 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 Se pi, pi, precisares pi, pedir ajuda Olha, e... Carregas aí. Eu só Quando preciso- quiseres fugir, é aí que tu carregas. Eu só preciso que tu fales um bocadinho mais perto do teu microfone. Tá bem? Não tenhas medo. Aproxima o microfone, Nuno. Esse microfone é amigo. Esse é Esse crazy friendly. Nós escolhemos este microfone propositadamente para o Nuno Mendes, que hoje nos faz companhia, não é Claro, verdade? Hoje nos faz companhia. completamente. Se me Prazer, permite então microfone. voltar à questão do jingle, eu acho que era muito engraçado nós seguirmos uma ideia muito gira que os Simpsons tinham, que era, sendo a música a mesma, Epá, a não me entrada vou no pintar de sofá- amarelo. Não, a entrada no sofá era sempre diferente e portanto nós podíamos ter um jingle diferente para cada podcast. Pomos a entrada aqui na mesa de forma diferente. Por exemplo, Olha que isto está tudo a gravar, Tudo a gravar. Deixa-lhe meter-lhe a boca e ele automaticamente... Então vamos lá. o nosso jingle é bom, é. Diz o avô e diz o bebê. O nosso jingle é bom, é. Diz o avô e diz o bebê. O nosso jingle é bom, É bom. Diz o avô e diz o bebê. Eu vou pôr um pico por cima disto, não podemos fazer publicidade. É verdade. Não, quer dizer, a gente poder pode, desde que eles paguem, nós podemos fazer. Olha, Raul, nesse caso- Essa marca já tomaste não a existe. palavra e, portanto, vais ser tu a dar início às hostilidades. Sim, senhor. Então, eu, como dou início às hostilidades, Zé Imaginário. És tu. Arranco eu. És sempre tu. Arrancas tu. É sempre quem pergunta. Então, a primeira coisa que eu gostava de dizer é olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Diga Ou boa bom noite às pessoas. dia, ou boa tarde. Não, não, bom não. dia, porque é um podcast, está bem visto. Não, mas é Está boa bem noite, visto. nós gravamos isto à noite. O que a gente recomenda sempre é que, se ouvir isto de manhã, Não manobrar máquinas. Não Não, manobrar conduzir, máquinas, exatamente. não manobrar máquinas. Sim, aliás, nós Que isto recomendamos afeta. uma outra coisa bem mais séria do que isso. Por favor, não tomar a medicação na altura em que vão ouvir o exatamente, só depois do podcast. podcast, Pode haver contraindicações. convém. É. E pode Ler, ser a deixado. ler as posologias Exatamente. com muita tranquilidade. Porque Pronto, pode, Zé, de facto, então vá, apresenta Olha, às pessoas. Não, eu a primeira coisa que gostava de dizer é que é um gosto ter-vos aqui outra vez ao meu lado. Ah, sim, O Raul, eu, o Paulo ele. e eventualmente mais alguém que esteja connosco. E até por falar nisso eu queria mostrar uma coisa, e isto é uma pena, o podcast tem este problema, é que nós não podemos mostrar coisas às pessoas. Mostra lá isso, pá. Eu queria dar-vos uma pista daquilo que é o nosso convidado hoje. O nosso convidado. Sabes, é exatamente isso. Mas Portanto, olha, basicamente, o Zé está-nos a mostrar uma fotografia do Einstein. Ainda aqui há uns 2 ou 3 dias atrás, a descrição que eu dizia ao Paulo é: o Nuno é o Einstein da música. Isso juntamente com o facto, isto só prova que eu estou atento ao que vocês dizem. Nuno, Isso- que convém dizer quem é. O Nuno. Quem é o Nuno? Mas nós temos cá o Nuno então. Temos cá o Nuno. Pronto. Então vamos lá pôr ordem. Olha. Vamos lá pôr ordem nisto. Tá, A primeira pronto. coisa que é aqui preciso dizer é que esta fotografia que eu acabei de mostrar aos meus colegas de emissão é o Einstein.
vamos dizer de outra forma, é um sujeito despenteado que é conhecido por ser muito inteligente e muito bom na área de estudo a que se dedicava, e tem uns óculos amarelos. Eu já ouvi dizer que o nosso convidado tem uma predileção por óculos principalmente amarelos, e isto só prova que eu estou atento ao que vocês dizem. O que também quer dizer, tenham cuidado com o que dizem ao pé de mim, porque se um dia houver um processo, como algum desses anda por aí, eu provavelmente já ouvi vou me lembrar falar, de muita por causa coisa. dos óculos amarelos, já ouvi falar de histórias, ouvi algumas histórias, que já me contaram, de ele ir para o concerto, já vestido a rigor e tal, e não sei o quê, mas com os óculos na cabeça e não tira. Se ele fizer finca-pé que vai ficar com os óculos na cabeça, é sinal que o concerto, que até ali a coisa não lhe está a correr bem, e que alguém lhe está a pisar os calços. Eu tenho que dizer uma coisa que me parece absolutamente pertinente. Eu, quando conheci a pessoa que o Zé a seguir vai apresentar, com pompa e circunstância, eu devo dizer que pensei mesmo, eureka, finalmente conheci um músico a sério. Porque o Nuno encaixa perfeitamente no estereótipo do músico. Despenteado, um ar de maluco, genial. E o Nuno é genial. Mas genial, assim, mas as pessoas geniais não ligam às coisas mundanas. É um bocado como eu. Os génios têm dificuldade em fazer as coisas simples. Mesmo. Eu já disse isto várias vezes, e até num programa de televisão, que é das pessoas mais inteligentes que eu já conheci até hoje, o Nuno. E é um gênio. Este tipo é mesmo um gênio. Ele fica, às vezes fica meio encavacado com a coisa. Ele sabe que de facto é muito bom, mas ele trabalhou muito para isso e estudou muito para isso. Mas ele, além disso tudo, é natural nele. Os génios têm que ser pessoas naturais. Ninguém força a genialidade. O melhor é apresentá-lo, porque ele está aqui a ouvir-nos e a olhar para nós a querer intervir. E está quase a soltar uma lagrimazinha. Exato. Não, eu acho que é importante, até para esclarecer aqui já uma questão que naturalmente nós, quando publicarmos este episódio número 1 é verdade. Pode Nos ser. 3640, série Palerma. A outra conversa, o podcast da outra música, e quando nós apresentarmos nas nossas redes e nas plataformas que estamos a usar para difundir este podcast, as pessoas podem pensar que temos cá Nuno Mendes, o futebolista do Paris Saint-Germain. É verdade. Sim. E eu queria já esclarecer que não vamos falar de futebol. Isso já falámos há instantes atrás, e como se viu, o Paulo é uma pessoa que não gosta de futebol, mas quando se fala de futebol é preciso ter cuidado. Quem? O Paulo? O Paulo, exatamente. O Paulo. Portanto, não é no menos o futebolista. Até vem com um polo azul ele hoje, só para chatear. Mal feitio. O futebol, para mim, foi sempre uma forma de manifestar algo que me apraz muito. Sozinho contra o mundo. Exato. Completamente. É mesmo tripeiro. Completamente. Eu gosto de desafios. Bem, estamos lá a falar do... Portanto, Nuno Mendes, temos cá hoje, não é o lateral esquerdo da seleção. Tirem isso da ideia. Se estavam à espera de ouvir falar de futebol, não é esse o tema que nos traz hoje aqui. Portanto, vamos falar com o Nuno Mendes, violinista, professor, musicólogo e sócio-gerente da outra música. Parece que sou o patrocinador deste episódio. É isso. Porque é que achas que foste convidado? Exatamente. Portanto, depois a gente também tem que sempre arranjar alguém para pagar o jantar. Não, exatamente. E vamos ver. E como correr este episódio garante que existem outros episódios ou não. A realidade é essa. Mas há o lado B. Afinal, há o lado B, que é aquelas coisas que nós não podemos dizer assim, pronto, a miúde, não é? E só podemos dizer com um público selecionado e presente no momento. Bem, mas deixem-me dizer, com esta apresentação, eu estou aqui, vocês não nos estão a ver, mas eu estou de costas para a porta. E eu estou o tempo todo a ver. Será que vai entrar aí um Nuno Mendes que seja realmente genial? Que seja mesmo... Estás à espera da pessoa que nós estivemos a descrever, não é? E digo-te já que se isto fosse o ponto de encontro, havia sempre esse risco de aparecer alguém de repente, para reencontrares alguém que já não vias há muito tempo. Era natural que fosse assim. Mas não, hoje trouxemos cá o Nuno, não ao contrário de está aqui a dizer, não porque achávamos que o devíamos trazer, mas porque queríamos muito trazê-lo cá. Porque ele tem de facto coisas muito interessantes para contar e tem muita experiência, e achámos que devíamos começar pelo princípio, e o princípio era precisamente o Nuno falar-nos da outra música, este projeto que nos está a dar casa, mas que eu acho que ainda também... há outro princípio antes desse,
Quem és tu, Nuno Mendes? Ui. Quem és tu, Nuno Mendes? Epá, E eu depois então acho que podes passar à outra música. Mas isso, olha, não temos tempo, é só uma hora. Certo. No fundo, o que eu queria dizer é que efetivamente o Nuno terá muitas histórias para nos contar e muita coisa para partilhar connosco, e achámos que era importante tê-lo cá, e eu não tiro a minha. Não tiras a tua. Eu nem comento. Rated R. Não tiro a minha, só quando já consegui aquilo que queria. Ok. Só quando já consegui aquilo que Parece-me queria. boa política. E eu acho que é muito interessante o que o Nuno está aqui o que está aqui a fazer, e sobretudo o que está aqui a possibilitar, o que está aqui a crescer. E eu acho que por isso, quando me sugeriram termos como primeiro convidado o Nuno, eu achei que fazia todo o sentido. E claro que sim, queremos saber sobre o Nuno e a história dele, e aliás eu andei a pesquisar algumas coisas pela internet fora, e com exceção daquela sua passagem pelo Paris Saint-Germain, há muitas outras coisas que ele terá para contar, nomeadamente sobre a formação dele em Espanha e os projetos em que tem estado envolvido, que tenho visto são muito diversos e sempre muito ligados ao ensino, À divulgação da música. à divulgação da música. Em específico um período em concreto, não é, que estudaste bastante, mas percebi que tens uma grande vontade de partilhar a música e inclusivamente fazer aqui uma grande ligação entre aquilo que é a música antiga, a música barroca, mas também com públicos jovens, interessá-los por esse tema. Portanto, Nuno, afinal quem és tu, não é? Como dizia aqui o Paulo. Ui. Então, por onde é que começamos? Bem, a primeira coisa, obrigadão por estarmos aqui, todos juntos. Este é um ambiente muito porreiro. O frango de antes estava espetacular. Estava muito bom, verdade. muito bom. A trabalheira que me deu. Com molho de limão. Um molhinho de E só limão. um parênteses, nós aceitamos patrocínios de churrasqueiras aqui na Redondeza Exatamente. que nos queira apoiar nesta Churrasqueiras, iniciativa. talhos. Tudo. Exato. Peixarias, adegas. Exato. Qualquer coisa que se morda no fundo. Exatamente. E que se beba já Estamos agora. perfeitamente disponíveis para iniciar parcerias de patrocínio nesse âmbito, só para deixar esta nota. Então vá. Acho que ficou bem claro. Sim. Nuno. Então o que é que eu vos conto? Este ano vai ser espetacular para mim. É o meu último ano de 30 desculpem. É o meu último ano de 30 anos. Eu já vou fazer os 40 em dezembro. Dia 13. E estou um bocadinho acagaçado, confesso. Não sei ainda muito bem como gerir. Olha, eu posso dizer, não sei, vou falar aqui pelos meus colegas, mas como nenhum de nós passou por isso, Pois, exato. Não. sabemos como é. Mas todos muito depois jovens. conta-nos como é que foi. Exato. Estou um bocadinho acagaçado. Não, mas pronto. Ou seja, já são uns quantos aninhos dedicados à música, dedicados à cultura, muitos anos de espetáculos. Então, para onde é que querem que eu comece? Quem és tu? Dicas. Como é que é a tua formação musical? Olha, como é que foste parar à música? Posso começar? Eu fiquei, depois de ler algumas coisas sobre o teu percurso, fiquei com uma grande curiosidade e gostava que me satisfizesses. E não, Paulo, isto é um comentário perfeitamente inocente, está bem? Que é, como é que tu vieste parar aqui a Mafra? Porque eu vou-te dizer porque é que eu fiquei com esta dúvida. Porque depois de ler o teu percurso com o barroco, com portanto, todo o estudo que tu iniciaste, está muito ligado à música antiga e à música barroca. E Mafra tem um papel importante nisso, não é? O Dom João V. Tem um papel muito importante, ou seja, temos aqui um património da humanidade incrível, que é este Palácio de Mafra que está aqui. E assim, eu sou de Cascais, eu cresci em Cascais, sou um bocadinho puto da linha até, um bocadinho betinho. O Raul é que me gosta de recordar essas coisas. Mas é porque ele nasceu e cresceu na da Maia, portanto. Nuno, um pequeno parênteses. Não digas puto da linha que as pessoas podem levar isso para o Não, mas ele é. Não, para ser mais específico, ele é um beto da linha. Ele é um menino betinho, é um copinho de leite. Okay. Foi onde ele nasceu, não quer dizer que ele o seja. Não, mas foi tenta onde evitar um bocadinho isso. Sim, ele tentou evitar. Sim. E essa coisa que estás a dizer, não sei que é da Maia, eu que também nasci na linha de Sintra. Ele foi na linha de Cascais, eu fui na linha de Sintra. Eu não sei, a maternidade de Alfredo da Costa e tudo o resto, Exato, andei por aí. Bem, mas tu nasceste, começaste aí os primeiros anos da tua vida em Cascais e muito cedo, não é? É assim, eu sou de família de músicos,
A minha mãe é músico, cresci no ambiente de conservatórios, embora nunca tivesse estado matriculado num conservatório. Eu passei diretamente, estive em escolas privadas e, pronto, como violinista que sou, comecei o meu primeiro professor, isto é assim um nome muito sonante na cultura portuguesa, é o Nikolai Lalov, assim um grande mestre búlgaro que já está em Portugal representado há algum tempo. Pronto, foi o meu primeiro professor, foi com quem eu comecei a trabalhar, mas a primeira escola para que fui foi já para uma profissional em Almada. Portanto, eu passei de puto da linha posso ter, não é? Para a margem sul. Para a margem sul, exatamente. Incrível essa mudança. E fui viver para a Incrível Sobreda da Caparica. Belo sítio, bonito. Ui, pronto, era um sítio. É um sítio. Era um sítio. Não, foi assim uma experiência interessante. Tinhas então aulas no Solar dos Jagalos. No Solar dos Jagalos. Com que idade? Pá, eu fui para lá viver com 14. E foi uma aventura muito gira, porque fui sozinho. Ou seja, saí de casa dos meus pais, com a autorização deles e com o patrocínio deles, claro, mas fui viver para lá sozinho. Pronto, quando fui fazer o 10º ano. Aluguei um apartamento com mais 2 amigos, com os meus 2 irmãos, que é o Tiago Rodrigues, que vocês têm que o convidar aqui um dia, e o Rui Ribeiro. Raul, começa aí a marcar o número. Isso é depois, para contar os podres. Pá, mas vocês imaginam que é um puto de 14 anos, de repente apanhar-se a viver sozinho. Assim, a ter que fazer lavar a roupa, cozinhar, lavar os tachos, lavar tudo. Pá, foi assim uma experiência muito, muito, muito fixe. Ao mesmo tempo que éramos, eu, o Rui e o Tiago, pá, éramos muito responsáveis. Estudávamos à volta de 7, 8 horas de violino, ou de piano, no caso deles, por dia, mais as nossas aulas. Pá, era assim um ambiente muito, muito intenso. Mas pronto, isto foi assim o nosso passado no Solar dos Jagalos, é verdade. Depois foste para Barcelona. Depois já fui para Barcelona. Eu fui para Barcelona com 17 anos e fiquei até há 3 anos atrás. Portanto, sim, fiquei lá a viver 17, 18 anos em Barcelona. Foi assim uma grande experiência, muito divertida. Comecei por ir para lá estudar, fui para onde... Desculpa. Sempre a fazer música. Sempre a fazer música. Mas o mais engraçado é que te perguntaste qual é o tom, ele diz-te qual é a nota. Não. Eu toco a 415. Estás a ver? Não, toco no outro diapasão. Não, eu fui para Barcelona, então, para estudar para a Escola Superior de lá. Depois acabei por fazer o mestrado em Musicologia, entrar em doutoramentos e pronto, depois já lá fiquei a trabalhar como professor, como músico e pronto, foram muitos anos lá. Como é que eu vim para Mafra? Pá, nós saímos de Barcelona, eu e minha mulher, com os 2 filhos. Temos um Sebastião que já tem 13 e uma Clara de 6 anos, que são terremotos, são piores do que eu. E então, quando decidimos sair de Barcelona, foi na altura do Covid, e ficámos uns quantos meses em Cascais, tentar voltar às raízes, tentar voltar à linha, e foi complicado, pronto, não estávamos muito nessa linha, realmente. E foi uma altura muito gira. Como é que a gente chegou a Mafra? Então, durante a pandemia, decidimos comprar uma autocaravana. Pronto, foi o nosso grito Ipiranga. Não conseguíamos comprar casas, as casas estavam caríssimas, alugar também. Já estavam caras, mas ainda assim mais baratas do que hoje. Pronto. Na prática, o que tu fizeste foi juntar 2 créditos, não é? Normalmente as famílias têm o crédito automóvel e o crédito à habitação, e tu juntaste as 2 coisas. Ora, aí está. Isto é importante dizer, este pormenor. Ele vendeu o apartamento de Barcelona, que era no centro de Barcelona, sim, uma casa na zona mais privilegiada, e ele pensava que... Havia mais privilegiadas. Sim, pronto. Sim. Mas condições diferentes. Era um apartamento enorme de 180 metros e atenção, pronto, há 3 anos e meio vendemos esse apartamento por 230 mil euros e bem vendido. Pronto. E bem vendido. Cá, com esses 230 mil euros, ele comprou a autocaravana e sobrou dinheiro quase só para o gasóleo. Não foi bem, mas quase. Ainda mas pronto, então foi essa a história. A gente comprou uma autocaravana e começámos a passear pelo país. Eu, quando tinha concertos, viajava com toda a família, com a Dora e com os miúdos. Viajávamos, conseguia estacionar a autocaravana mesmo à frente da sala de concertos, que era uma coisa espetacular. Vocês não imaginam o que é fazer um concerto no CCB e estacionar a autocaravana à frente da Porta Manuelina ai, como é que se chama? Do mosteiro? Do Mosteiro dos Jerónimos. Ficar ali sentado à frente e
20 minutos antes do concerto, eu estar na casa de banho da autocaravana a ver a Porta Manuelina e as pessoas já irem para o meu concerto. Foi fantástico. Muito bom. Eu por acaso conheço essa sensação, porque tive de acampar também numa autocaravana 3 dias à porta, só que neste caso de um estúdio, para fazer gravações, porque tínhamos ganho um prémio que eram 50 horas de estúdio. Éramos uma banda de Almada, da Margem Sul, e ganhámos as 50 horas no estúdio em Vila Nova de Gaia. Portanto, tivemos que nos meter numa autocaravana e acampar literalmente à porta do estúdio. Mas é bué fixe. É, muito. Eu não sei se essa autocaravana ainda existe, mas se existir, eu acho que era muito interessante nós, a determinada Até altura, tem nome. tirarmos um fim de semana e fazermos uma emissão contínua durante 2 ou 3 dias. Chama-se com a autocaravana Mamute. Eles meteram-lhe o nome, Mamute. Chama-se Mamute. É velha, lenta e grande. Pronto. É um mamute. Mas acho que devíamos pensar nisso. Arrancar na sexta-feira e regressar no domingo. Até lá, emissão contínua. É espetacular. Não, tenho uma curiosidade antes de seguires. Conhecendo nós a tua fantástica mulher, a Dora, e sendo a Dora também portuguesa, tu foste conhecer a Dora em Barcelona? Não. Ou aos 17 anos levaste a Dora? Tudo um outro episódio, mas que ele vai levantar um bocadinho o véu. Isso já é o episódio matrimonial. Exatamente. Não, foi só uma curiosidade apenas. Não, a Dora é muito gira. A Dora era aluna da minha mãe. Minha mãe, como professora e diretora coral, portanto, a minha mãe era a diretora de um conservatório em Tomar. E a Dora, agora nessa altura, acho que vivia no entroncamento, que vocês também conhecem muito bem. Sim. Aliás, a minha experiência de viver sozinho aos 14 anos foi no entroncamento. perto do entroncamento. Faz todo o sentido. Estamos a falar de dois imaginários no entroncamento. Sim, fenómenos. Mais concretamente na meia-via, conhecido por Hollywood. Okay. Que era só filmes. Muito bom. Não, mas a Dora eu conheço-a desde... Ou seja, ela conhece-me desde que eu tenho 6 anos. Porque nessa altura não me lembro de nada. Mas pronto. A Dora tem mais 6 do que eu, portanto ela tinha 12 quando nos conhecemos. E pronto, e sempre fomos muito amigos. E só já mais tarde... Ela de certa forma marcou-te, não é? Pronto. Sim. Ela começou a criá-lo logo, percebeu o que é que ia sair dali. Não, espera lá que deste vou eu tratar deste pequenino, que é para ver se ele não se estraga. Coitadinha, o que ela tem que aguentar. A Dora, como esposa de um grande gênio, ela é das pessoas que tem paciência de Jó, porque ela, como o Nuno já disse mais ou menos, ele como ele é e não sei o que mais, e como a gente já descreveu, e os filhos dele são iguais a ele, e são 2 pequeninos gênios, tanto um como o outro. O Sebastião propõe-se a tocar um instrumento, toca. A Clarinha é a coisa mais afinada que eu já vi até hoje. Canta muito bem. Canta muito bem e afinada. E depois mantém a nota, o que é uma irritação para um cantor frustrado como eu, que aquilo fónix até ela consegue. A Dora é exatamente... A Dora também é um gênio, tem uma paciência, é uma mulher muito inteligente. Eu continuo a achar estranho como é que mulher assim, mas pronto, é o que é. Os opostos atraem-se. Os opostos atraem-se. Mas ela é o contrapeso daquela família, porque ela segura a família. O Nuno é um caos. Sou o caos. Tu não és um caos, tu és músico. Ele não é só músico. Há músicos menos caóticos do que ele. Ele não é só músico. Eu acho que a parte dele ser músico é a parte. É para aí 50% da genialidade dele. Porque ele é muito inteligente. E depois ele tem uma coisa. Eu, quando o conheci no início, eu tinha muita dificuldade em acompanhá-lo. Porque ele tem um ritmo. Ele está aqui sentado, está a falar connosco, está a pensar uma coisa e ao mesmo tempo temos o telefone do Paulo a tocar, mas além disso acho que é a Madonna. Nós tínhamos tentado trazê-la cá para o próximo episódio. Ela está a pedir, por favor, diz-lhe que não. Já respondi. Pronto, mais descansado. Muito custo, mas já respondi. O Nuno consegue estar a falar, a conversar, consegue estar a fazer isso e a trabalhar no computador ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, além disso, estar a pensar em 2 ou 3 coisas diferentes. Portanto, ele tem aí umas... ele é multitask ao ponto de conseguir fazer 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo. Mas depois durmo muito bem.
pela Pronto. noite durmo, é um espetáculo. Mas consegue, é uma coisa impressionante. Mas ele tem um outro pormenor, que é, no início a mim fazia muita confusão, e agora ria-se quando eu lhe contava, que é, ele está no computador em qualquer coisa e eu ficava a olhar para ele. No início, quando o conheci, ficava a olhar para ele. Porque ele faz gestos, ele está a conversar. Para dentro, ninguém está a ouvir, ele está a Quando conversar. estou a escrever. Quando está a escrever, ele está a pensar, ele está a elaborar a conversa. E quem está a olhar para ele vê que ele está com e percebe perfeitamente que ele está a ter uma conversa. É o processo criativo dele, faz mas parte. a determinada altura ele começa a verbalizar. E portanto, ou tu apanhaste a conversa que ele não teve contigo, ou então não vais perceber nada do que ele está a dizer para a frente. Mas isso, pronto, eu sei que não estamos aqui para partilhar as experiências individuais, mas eu tenho em casa a minha outra metade e eu estou-me a rever nessa situação, porque eu digo-lhe muitas vezes a ela: eu não estava dentro da tua cabeça quando tu iniciaste a conversa. Porque acontece muito ela de facto estar a começar a dizer-me qualquer coisa. E em relação àquilo, tal, eu não sei do que é que tu estás a falar, não faço a mais pequena ideia, porque aquilo foi um pensamento que surgiu no meio de outras coisas. Bem, vamos lá voltar à autocaravana. Autocaravana. E às tuas viagens pelo país. Um mamute. Um mamute. Epá, e então nós andámos com o mamute assim um bocadinho por todo o país, a passear. Olha, chegámos a fazer lá dentro, com os 2 miúdos, eu fiz apresentações de congressos e de tese, a Dora é microbióloga, pronto. Ela também a participar em congressos internacionais. Além de ser também uma excelente pianista. Sim, também estudou piano, acabou. Não. Esta parte, Paulo, cortas ali no vídeo. Sim, Dora, desculpa. Neste bocadinho vamos um pequeno quadro musicado, uma coisa assim. Pronto, Vamos adorar a tocar. Depois voltamos ao Nuno. Nuno, dizias, portanto, que a Dora é uma brilhante pianista. Exato. Microbióloga. Onde é que eu vou dormir hoje? Exatamente. Hoje ainda não é grave. Pois hoje não, que ainda não vai estar no ar, mas pronto, então isso, ou seja, é uma microbióloga e nós fizemos isso dentro da autocaravana, estarmos a apresentar cada um coisas de congressos de musicologia ou de ciência de microbiologia e pronto, e assim numa vida muito tranquila, muito leve. Realmente é uma experiência que vos aconselho a todos, é passarem uma temporada na autocaravana ou pelo menos livrarem-se dos bens materiais ou livrarem-se. Está-me a parecer que queres vender um mamute, é isso? Não. Não. Aliás, estou desejoso de ir buscar um mecânico porque está lá parado há 2 meses já e estou desejoso de ir buscar. Mas pronto, foi uma experiência assim muito porreira. Então, andámos durante uns 4 meses a percorrer um bocadinho todo o país com concertos e sempre no mamute, até que houve um fim de semana que viemos até aqui à Ericeira, até àquele parque de campismo, ao saudoso parque de campismo da Ericeira, Parque de campismo onde os teus pais... onde depois acabámos por arranjar lá uma parcela, uma coisa assim do género. Pronto, parque de campismo esse que já não existe e não existirá. não existe, mas não existindo existe. Se é que isto é... Olha, a única coisa que tu posso dizer é que não é imaginário. Não é imaginário. Exato. Pronto. Epá, então olha, fomos lá com os miúdos, fomos passar lá um fim de semana e andávamos num bocadinho de crise, eu e a Dora, de onde é que nós vamos ficar a viver. As casas estavam caríssimas, não sabíamos muito bem onde é que íamos ficar também por questões de trabalho e começar novos projetos. E numa daquelas noites, o Sebastião, que devia ter 11 na altura, vira-se para nós e diz: epá, isto é tão fixe, estamos aqui mesmo à frente do mar. Ele foi fazer uma aula de surf, estava super contente. Porque é que nós não ficamos aqui a viver na Ericeira, que isto é muito giro? Epá, e eu e a Dora, assim, perfeitamente afinados, respondemos: não, a vida não é assim, a vida não é como as crianças pensam, que é tudo muito fácil, tens uma ideia e mudas tudo, as coisas têm que ser pensadas, etc. Epá, e pronto, o puto calou-se, está bem, olha, pronto, os adultos lá estão a dizer isto, que não é? E pela noite, eu e a Dora não conseguimos adormecer, estávamos acordadíssimos, na autocaravana, com os olhos esbugalhados. Epá, o pai do puto tem razão. Tu queres ver que ele tem razão. Pá, e foi isso. A partir desse dia não há nenhuma decisão familiar que não passe primeiro pelo Sebastião. Primeiro, vamos lá ver o que é que ele diz sobre isto. Exato. E basicamente foi isso. Em 3 dias decidimos vir para cá viver. Alugámos um apartamento, um daqueles Airbnbs que estavam todos... estavam
os proprietários estavam todos muito aflitos porque durante o Covid não tinham conseguido alugar, não tinham rendimentos, e conseguimos alugar um apartamento assim durante uns meses, ainda económico, e pronto, e foi assim que a gente chegou até Mafra. Já conhecíamos Mafra, o meu pai esteve cá a trabalhar, meu pai é engenheiro, como é que se chama? Eletrocomunicações, não é? Eletrotécnico, sim. Era engenheiro da Portugal Telecom, e ele pré-reformou-se com 49 anos, e imaginem bem isto, é uma coisa que a gente já não vai ter na nossa geração. Sim. 49 anos, pré-reformou-se. A parte do pré ou do reformou-se? Não sei. É que não vamos ter nenhuma das duas. Fazer pré. Só vamos fazer pré, sim. Vamos fazer pré. Reformou-se, não. E nessa altura ele aceitou o convite de um grande amigo de família, e do Dinarte Machado, que é o organeiro, que é um organeiro açoriano que está sediado cá em Mafra, e que nessa altura tinha abraçado o projeto de fazer o restauro dos 6 órgãos de Mafra. E pronto, ele estava a construir a sua equipe naquele momento para ficar a trabalhar num projeto que foram 15 anos, foi o tempo que demorou o restauro, acho eu, que foram 15, e na altura convidou o meu pai. Pronto, e o meu pai veio para cá trabalhar para Mafra e esteve sempre aqui ligado com a cidade. Com a cidade não, com Vila. Não se pode dizer cidade. Não. Isto não é cidade, é Vila. Já me repreenderam tantas vezes. Mas sabes que é muito engraçado, porque de facto eu fui, pronto, para além de pesquisar um bocadinho da tua história, fui também pesquisar um bocadinho sobre a música barroca, porque achei que, pensei, bom, não dedicou tantas horas da vida dele a estudar isto, afinal o que é isto, a música barroca? E percebi, por isso é que estava a fazer essa referência, que Mafra tem um papel importante na música barroca em Portugal. Pelo que li, tu poderás com mais informação que eu certamente, e juro que não fui à Wikipédia, porque eu não queria que vocês dissessem que eu fui à Wikipédia, mas vi que, nomeadamente, o Dom João V, não é, que mandou construir o convento, como quase toda a gente sabe. Quase toda a gente sabe. Eu estou a dizer isto porque eu já vi pessoas perguntarem que é a estátua daquele senhor que está lá naquele largo, pronto, e por isso estou... E tu disseste que era do Camões. Aquele cavaleiro. Só um parênteses, das coisas mais engraçadas que eu vi até hoje relativas àquela estátua, eu tenho uma fotografia, posso depois partilhar para pormos nas redes da outra música. Foi alguém que pendurou uma daquelas cadeiras de café, aquelas que tem aquele braço redondo, não, aqueles têm aquele braço redondo, que acho que até é um modelo típico português, salvo erro. Sim. E pendurou-a na estátua. E portanto eu na altura que estava a morar em Mafra, um dia que vou apanhar o autocarro, e estava a passar muito cedo, 6 e tal, 7 da manhã, e estava a passar à frente da estátua e vejo o Dom João V com uma cadeira pendurada pelos braços. E pensei assim, o sacana foi apanhado, onde é que o gajo foi aos copos, não é? Agora voltou aqui para o palanque dele, mas ele foi aos copos de certeza. Foi para os copos. Muito bom. Mas achei curioso, porque realmente há aqui uma relação, por aquilo que eu li, que havia a seguir até um certo patrocínio de músicos portugueses para ir para a Itália, onde na altura penso que é assim, não é? Estás muito bem documentado, que eu disse que ele pesquisava. O género barroco, está correto dizer assim, é o estilo barroco. Portanto, que é originário, não é? Portanto, começa em Itália. E aquilo que eu li é que havia aqui, como o Dom João V tinha uma visão muito modernista, não é? Queria estar entre os melhores, e como queria investir e no fundo transformar o convento de Mafra e esta construção numa coisa quase de tecnologia de ponta, não é? Em todas as áreas. E percebi que havia aqui uma ligação engraçada, e eu pensei, será que foi por isso que o Nuno se veio estabelecer aqui no Concelho de Mafra? Não, foi só a vida a acontecer com estas particularidades. Foi completamente por acaso. Foi mesmo o meu filho, sim. Foi mesmo culpa do Sebastião. Vamos a ver, nós vivendo aqui, quando era mais jovem, vivendo em Cascais, acabávamos por vir muito a Mafra e fizemos vários concertos aqui. Aliás, eu acho que um dos meus primeiros concertos de violinista, já de violino barroco, foi justamente um recital aqui na Basílica de Mafra, com órgão. Foi um recital que na altura fiz com a minha mãe, um convite também do João Vaz, que ainda é o diretor artístico do festival, e é um amigo de família e um amigo de casa, e uma pessoa muito estimada. E acho que foi um dos primeiros concertos recitais que eu fiz como profissional, foi aqui em Mafra.
Mafra, depois, a partir do momento em que decidi começar a fazer o meu projeto profissional e projeto de vida, aqui comecei a ver uma data de situações que realmente eram muito propícias a podermos trabalhar aqui e que ligavam muito com a minha formação e muito com a minha identidade também, digamos, cultural, histórica, profissional. E eu acho que uma coisa que eu já disse muitas vezes, acho que já partilhei isto com o Raul também, não tenho a certeza. Eu vejo muito Mafra como um projeto, um sonho que se quis fazer, como de repente chegou um rei, quis fazer aqui um grande centro cultural, artístico, mas que nunca aconteceu. Eu acho isso muita piada. Acho que realmente Mafra tem tudo para se poder fazer cultura, para poder ser uma vila, uma cidade grande. Segundo já li, chegou a ser escola de escultura, não é? Exatamente. Teve Teve sempre muito ligado às artes. O problema é que sempre as coisas foram começadas, mas depois as coisas foram morrendo. Não só às artes, como também às ciências, porque eu recordo-me de ter lido acerca da história do palácio, que inclusivamente saíram daqui, até para a czarina da Rússia, Catarina, creio, um médico pessoal, porque aqui formavam-se formavam-se médicos dentro daquela área muito específica. Aquela aula hospitalar que nós, quando visitamos o convento, dizem, não sei se isto é verdade ou não, porque às vezes o maior mestre é português, como diz a cantiga dos de Olinda, a não ser que corra mal, e aí o maior mestre é espanhol. Mas dizem que é a primeira unidade de internamento. Quer dizer, os doentes ficavam internados a ser tratados. Isto era uma novidade no país, não era uma coisa... Mas eu creio que iam mais além, porque, se não estou em erro, eles versavam muito, e o acervo da biblioteca no que diz respeito a livros de botânica e de utilização de ervas na medicina. Não é inocente a existência de um jardim, e pronto, já para não falar da tapada, não é? Mas o próprio jardim que tem para trás, portanto, há aqui uma... E portanto, num sítio onde era só grandes crânios, grandes génios, por isso é que foi para cá o Nuno. E já gasta muita gente. Não, sem dúvida. Nuno, a esse propósito, e eu tenho ouvido muitas vezes tu mencionares isso, quando se diz que o Nuno é um violinista, quer dizer, isto é uma coisa um bocado genérica, não é? Porque depois, tal como uma série de outras coisas na vida, existem vários violinos diferentes, não é? E tu especializaste no violino barroco. Portanto, ou seja, é um violino muito específico. Queres um minutinho desenvolver isso num minuto? É assim, eu especializei-me no violino e na viola barrocas, ou seja, do período barroco. Os instrumentos de corda, portanto, os instrumentos de arco, como nós temos, ou seja, o violino, a viola de arco, o violoncelo, o contrabaixo, as violas da gamba, que são instrumentos que, pronto, depois outro dia, se quiserem fazemos um videocast e eu mostro-vos os instrumentos que estão ali atrás. Acho que está já marcado. É muito giro. Pronto, todos esses instrumentos. São instrumentos que começaram a ser criados e evoluírem no final do século XVI, início do século XVII. Já estavam as primeiras escolas de construção de instrumentos, ou as escolas de luthiaria, como chamamos, da construção de instrumentos de arco, já estavam a ser desenvolvidas. E o que eu trabalho é justamente sobre esse tipo de instrumentos. Portanto, estamos a falar de violinos e violas de arco que ainda estão montadas com cordas de tripa, o tripa de carneiro mesmo, carneiro ou cabra. Não se assustem que não cheira assim tão mal, podem vir aos concertos à mesma, estejam descansados. E aqui as cordas que são vendidas já são preparadas, não é? Sim. Não são feitas aqui no momento para o cliente levar. Eu faço ali atrás, mas não digam mas não temos cá animais vivos. Pronto, é isso que eu queria dizer. Não há temos. Estão moribundos. Então não temos. Seu animal. Não estão vivos, estão moribundos. Lá vamos levar com as associações de defesa dos animais. Completamente. Sim. Não foram maltratados animais na gravação deste podcast. Também tens animais, não tens? Tu também tens. Tenho, sim, senhor. Todos temos animais de estimação. Somos amantes dos animais. Mesmo. Mas pronto, então essas cordas de tripa que usamos ainda nos nossos instrumentos, digamos, começaram-se a perder um bocadinho já no século XX. Pouco a pouco começaram-se a deixar de utilizar, e para utilizar cordas com materiais e ligas de metal,
E agora há assim um movimento grande que iniciou se calhar cerca dos anos 60, 70, já nos 70, um movimento de recuperação da música antiga que agora nos chamamos HIP. Os que nos dedicamos à música antiga chamamos HIP. Historical Informed Performance. Pronto, esse é um nome muito bonito. E pronto, e agora começa a ser realmente uma tendência já um bocadinho até mais mainstream, dedicar-nos à recuperação e à interpretação dos instrumentos históricos. Mas pronto, o que me estavas a perguntar do violino e da viola barroco, no que é que se diferenciam? São instrumentos que têm um bocadinho menos de projeção, um bocadinho menos de sonoridade que os instrumentos modernos, românticos que conhecemos, também porque era uma coisa, pronto, muito curiosa. E que eu quando gosto de me dedicar muito à música antiga é um bocadinho percebermos quais é que são as nossas origens, percebermos que tudo também, tanto na história como na arte e na sociedade, tudo tem ciclos e muitas vezes estes ciclos vão-se repetindo muitas vezes e, portanto, entender bem o passado é uma forma de nos prepararmos para o presente e para o futuro. Pronto, é um bocadinho isto que nos acaba por acontecer. O que acontecia no período barroco? Os concertos, na verdade, eram feitos em espaços pequenos. Quando nós dizemos, ou vocês já devem ter ouvido falar às vezes, numa coisa que é um género que se chama sonata da câmara ou música de câmara. Isto o que significa não é da música da Câmara Municipal ou do Governo, uma coisa assim. É música que era para ser feita numa câmara, num espaço, num quarto, numa câmara, pronto. E então eram sempre músicas com muito detalhe, muito rica, mas para ser feita em espaços pequenos. Pouco a pouco vamos avançando, com o crescimento, com começarem-se a fazer os teatros de ópera, pequenos auditórios e começarem a fazer concertos na rua. E cada vez há necessidade dos instrumentos terem mais potência para encherem os espaços, encherem grandes espaços acústicos, que era uma coisa que não acontecia no passado. O que estamos a começar a ver agora, com os novos concertos e com a nova programação cultural que começa a haver, é que estamos outra vez realmente a querer procurar concertos mais acústicos, não é? Concertos mais intimistas, novamente voltarmos a espaços mais pequenos e tentarmos sair de meus arenas e de grandes espaços que já consideramos, pronto, aquilo é para as massas, não é tão interessante. E pronto, basicamente é para este tipo de sensibilidade e um bocadinho mais, um repertório e uma sensibilidade mais íntima com que trabalho com estes instrumentos e com a música. Os nossos ouvintes andam de reparar que a minha pergunta, tendo parecido um pouco inócua, tinha que ver com isto, com esta capacidade incrível que o Nuno tem de explicar as coisas. Eu recordo, e permitam-me mais uns segundos para dizer isto, o Raul estava presente, nós fomos presenteados há 3 dias atrás, numa manhã que parecia banal, igual a tantas outras, com uma lição de teoria musical no que diz respeito à afinação. Eu tenho gravado em vídeo, também é de partilhar, por favor, atentem às redes sociais da outra música, porque irá lá aparecer, uma aula de teoria absolutamente deliciosa. Os músicos normalmente fazem da teoria em 15 minutos. 15 minutos, sim. Em 15 minutos. Em 15 minutos não foi, eu não consigo falar em 15 minutos. Conseguiste. Não, em 15 minutos ele explicou uma coisa com uma clareza incrível. Mais. Estávamos a falar de afinações, não foi? Foi da questão da afinação. Exatamente, como a pitagórica. Exatamente. Das quintas perfeitas, de espalharmos a poluição pelas... Aquilo é delicioso. Aquilo que tu estavas a dizer, os músicos fogem da teoria. E uma coisa que eu verifiquei ao investigar um bocadinho aqui o trajeto do Nuno, é que ele, mesmo quando não está ligado ao ensino, ele está ligado ao ensino. Porque eu percebi que alguns trabalhos, nomeadamente trabalhos que fizeste aqui no Conselho de Mafra, e não só, estão muito ligados lá está, aquilo que estávamos a dizer há pouco, de transmitir, ir recuperar a música antiga, mas passá-la para os mais jovens. Eu fizeste aqui o projeto do Convida, a Residência Artística Música Convida, por exemplo. Não sei se foi este que fizeram depois à luz das velas na igreja. Não foi exatamente o mesmo projeto. Portanto, esse festival que nós fizemos de Música Convida foram 2 anos de temporada que tivemos a fazer concertos mensais na Ericeira, no auditório, na Casa de Cultura Jaime Levi Silva, e pronto, foi assim uma parceria que agradecemos muito com a Câmara Municipal, e eram projetos, todos eles eram concertos comentados ou teatralizados,
pensados sempre para o público familiar, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar para crianças e ao mesmo tempo trabalhar para adultos, mas com uma visão como se fossem eles também crianças, para poder tirar-lhes às vezes os adultos, quando vamos a concertos, principalmente de música clássica, pomos muitos filtros na cabeça, sentamos no nosso assento perfeitamente numerado, sabemos que estamos no I14 e que temos que nos comportar bem, temos um programa de mão, sabemos quando é que devemos aplaudir, que no intervalo saímos e voltamos, não comemos reboçados, já aprendemos isso, com o passar do tempo não comemos reboçados e não temos aqueles plastiquezinhos a fazer. Pronto, portamos muito bem, mas vamos ao concerto de uma forma muito séria e pouco disponíveis para usufruir e para nos deixarmos envolver. Absolutamente, exato. Então gosto muito de fazer estes formatos em que os próprios adultos se sintam à vontade de poderem vir ao concerto com os filhos, com os sobrinhos, virem com crianças. Aliás, é uma coisa que me dá um prazer enorme, é realmente encontrar um público que seja um público jovem ou que sejam pais, uma geração de 30, 40 anos, que tenham à vontade e tenham confiança para poder ir consumir cultura e levar as suas crianças. E que não tenham aquele filtro de que se calhar a minha criança vai se aborrecer ou vai começar a mexer e as outras pessoas vão ficar incomodadas, vão ficar chateadas, etc. Não, que tenham à vontade para levar as crianças e todas se habituem. Há muito aquela coisa da música clássica, é coisa muito séria, não se pode rir, é aquela coisa. O Nuno é das poucas pessoas que eu já vi, vou vendo e cada vez mais. Há aquela coisa do professor de violino ou da música clássica, coisa muito séria, a postura, aquela coisa toda muito importante. O Nuno está sempre a rir. Quando está a dar aulas, está sempre a rir, ele está a divertir-se. E os alunos divertem-se. Porque é essa a finalidade da música. É que até eu me divirto às vezes vê-lo a dar aulas. Aquilo é divertido. Mas eu sou um bocado infantil. Por isso é que eu há bocado disse, quando disse que os músicos fogem da teoria. É simples, porque tu simplificas a coisa. Sim, mas pronto, é verdade. Eu acho que sim. Eu quando disse, há bocado quando estava a dizer que os músicos fogem da teoria, é naquele sentido de que, seja lá qual for a área, a teoria é sempre a parte mais chata relativamente à prática. Sim. Mas o Nuno tem essa capacidade de transformar isso num prazer. E foi isso que eu senti quando estava a ouvir assim, alguma vez agora aqui há uns tempos apetecia-me lá estar a ouvir afinações de quintas perfeitas, que diabo! A propósito da teoria. Tu transformaste aquilo num momento delicioso. Delicioso. Deixa-me explicar a teoria. Então eu explico assim qual é que foi o meu início com a teoria musical. Pronto, eu gostava de explicar. A minha mãe era professora de conservatório e diretora. Antes de continuar, provavelmente na sequência dessa conversa podes também fazer a ponte para a outra música, como é que ela surge na tua vida. Tá bem. Então, só para explicar esta questão da teoria. Portanto, eu no início, quando estava a ter a minha mãe era professora de conservatório e era a diretora do conservatório, era a professora que dava aulas de formação musical e solfejo e pronto, era uma professora, digamos, séria. Mas eu nunca tive aulas de formação musical até muito tarde. Aliás, mesmo as primeiras aulas de introdução, de começar a aprender uma clave de sol, aprender a ordem dos sustenidos, estas coisas todas, eu nunca as tive. A minha teoria musical foi sempre, e é uma coisa que eu agradeço muito à minha mãe ter feito comigo, foi deu-me partituras e CDs para seguir. Então eu comecei, a primeira obra que eu comecei a seguir foi o Glória de Vivaldi, a partitura e gravações. Então eu ia seguindo aquilo, mas claro, eu não sabia nada de música, eu não sabia semicolcheias, não sabia semínimas, não sabia nada. Seguia o texto, e o texto é bastante fácil de seguir, então Glória de Vivaldi é sempre Glória, 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 portanto, foi assim que eu comecei a aprender música. Há um momento em que eu vou estudar para fora, então quando vou para Barcelona com 17 anos, e faço a minha prova de acesso para a ESMU, para a Escola Superior, e a prova era uma prova teórica, realmente complexa, tínhamos vários ditados, tínhamos coisas de análise. E eu lá me safei naquela prova e acabei por ter uma nota bastante boa. O que me surpreendeu, porque eu não estava preparado. Umas semanas mais tarde, depois de terem saído os resultados, eu encontro um dos professores que me tinha corrigido a prova, o Alberto Romani, que depois ficámos um grande amigo, e eu sou um grande amigo da filha dele. E o Alberto, que era cravista, era o professor de teoria musical,
ele vem falar comigo e pergunta-me: olha, Nuno, a tua prova estava espetacular, gostei bastante do trabalho que fizeste, algumas coisas não fizeste bem, mas que era perfeitamente normal, mas eu tenho aqui uma pergunta a fazer-te. E eu disse: pronto, me diga lá, professor. Ele diz-me: tu nunca tinhas feito um ditado na tua vida, pois não? E eu disse: não, acho que nunca tinha feito. E ele perguntou mais: olha, outra coisa, tu nunca tinhas desenhado uma clave de sol na tua vida, pois não? Sabem, clave de sol, que os putos aprendem na escola, etc. E eu disse-lhe: eu acho que não, eu acho que nunca tinha desenhado uma clave de sol. Ele disse: pois, eu bem vi que tu tinhas aprendido a teoria toda, ou seja, mas desde da perspectiva de músico. Aprendeste-a, viveste-a, sabes, e conseguiste depois fazer a prova porque encontraste uma linguagem de explicar aquilo que sabias e aquilo que era pretendido. Tu vivias dentro dessa linguagem. Eu comecei a aprender música realmente de uma forma muito prática. Muito intuitiva, não é? Na prática. Muito intuitiva. E de repente, quando... Tu sabes que isso é um pormenor dos génios. Pronto, pode ser, mas foi uma circunstância que aconteceu comigo. E depois aconteceu que, quando realmente já entrei para a escola superior e comecei a fazer as primeiras aulas teóricas e a ter que fazer exames, aquilo foi basicamente pôr uma nomenclatura. Era uma questão de dizer: esta cadência que eu estou habituado a ouvir desta forma chama-se assim. Ok. Ou seja, normalmente costuma-se dizer que primeiro estranha-se, depois entranha-se. No teu caso foi ao contrário. Tu primeiro entranhaste e depois estranhaste. Não, eu primeiro entranhei e depois pus o nome às coisas. Pronto, foi realmente esta situação de dizer: a música já a conhecia, as questões de teoria musical já tinha de uma forma muito prática, só que não sabia os nomes. Ainda hoje, com o Raul estava a ver que eu antes estava a dar uma aula aqui a uma aluna minha, a Mariana, e estava-lhe a explicar muitas coisas de teoria, e a maior parte das coisas de teoria que lhe expliquei foram completamente fora das normas teóricas que normalmente se ensinam no conservatório, fora as técnicas tradicionais, e explicar de uma forma muito mais intuitiva, que coitadinha, lhe deu um bocadinho de trabalho, estava a ficar um bocadinho confundida nos primeiros 10 minutos, mas depois desbloqueou. Mas de facto é isso, é a forma como tu explicas, a forma como tu simplificas a coisa. Eu ainda do outro dia, com aquilo que o Paulo estava a contar, daquele bocadinho, daqueles 15 minutos, e de repente eu comecei a dar conta, mas espera lá, eu não sei nada de música, não é? Isto faz sentido, agora consigo entender. E ele disse meia dúzia de coisas ali, só que a forma como ele diz, a forma como tu explicas as coisas, o tipo de palavras que usas, porque tu não é só, tu usas as palavras corretas, mas tu dizes as coisas de uma forma engraçada, fazes uma palavra que é uma palavra mais pesada, mais séria, tu dizes sempre uma coisa engraçada, pões sempre uma palavra engraçada. Sou um bocadinho brincalhão. Diz-me um pouco, eu não acho que isso eu acho que isso é a forma correta daquilo entrar. Se ensinar. Isso é a prova provada de que de facto tu estás na música e seguiste essa carreira e tomaste essa decisão na vida por amor. E não porque alguém te disse que devias fazer, ou porque tu em determinado momento ouviste ou alguém achava que era uma carreira decente. Não, tu fizeste isso por amor. E o facto de ele continuar significa que é mesmo por amor. Ele a determinada altura tinha saltado fora. Eu não consigo deixar não consigo dissociar isso ao facto de o Nuno claramente ter aqui também uma vertente muito forte do ensino, do querer transmitir conhecimento. E não é para impor, é porque percebe-se que ele, gostando de música, entendo que é de todos e deve ser partilhada, e eu acho que tem muito a ver com isso, porque tu gostas de falar de música, tu não queres só tocar para teu prazer ou para estar a tocar para os outros, tu gostas de conversar sobre música e partilhar esse conhecimento. E uma das coisas mais frustrantes para um músico, ou seja, a música é uma linguagem universal, não é? Nós estamos habituados, estamos fartos até, já um bocadinho fartos de ouvir esta frase de que a música é uma linguagem universal, mas ninguém percebe muito bem o que é isso, porque é uma linguagem universal, porque realmente nos comunicamos. E a coisa pior que pode haver para um músico é estarmos num cenário, estarmos num palco e estarmos a comunicar, não é? Estarmos a comunicar um discurso e que as outras pessoas não estejam a entender nada do que lhes estamos a dizer. Que apenas lhes fica aquela sensação de que que sons tão bonitos, que música, esta música é mais rítmica, esta é mais tranquila, e não perceberem às vezes nem 5% daquilo que lhes estamos a querer comunicar. Mas isso também é uma questão muito minha como músico. Eu gosto muito de comunicar e comunico muito como intérprete.
transmite muitas emoções e de uma forma muito direta com o público. E tu fazes isso e não é só, até toda a tua expressão corporal quando tu estás a tocar, tu envolves, não é? Porque já tivemos esta conversa e até há tempos estávamos a ter esta conversa no sítio onde normalmente temos as conversas todas, que é na cozinha, até com o Paulo, e eu estava a dizer que até à boa maneira portuguesa, que é onde nós eventualmente iremos começar a gravar, é à mesa enquanto estamos a jantar e deixamos de vir para aqui depois. É o lado B. É o lado B. É o lado B. B que não tem nada a ver com bebida. Não. É B de coisa. É de coisa. Ainda há tempo, estava a falar com o Paulo, que eu não ouvia música clássica porque não sabia ouvir música clássica. E com música clássica, estou a falar música clássica de uma forma geral. Sim. Erudita, que é como gostam de dizer. E desde que comecei a trabalhar contigo, foi quando eu comecei a perceber o conceito da coisa. E a forma como eu fui aprendendo foi ouvindo-te a tocar. A forma simples, descomprometida e sem para ouvires isto tens que estar sentado ali, sem aquela regra, estás a perceber? É ouvir, é curtir aquilo que se está a ouvir, estás a perceber? E ele transmite isso, porque ele ensina, ele partilha o conhecimento. Ele tem, aqui há tempos, nós outra música oferecemos contactaram-nos, havia aí uma história bastante emocionante e não sei o quê, uma situação complicada de uma família e o rapazinho queria portuguesa. E que fomos oferecer a guitarra portuguesa ao rapazinho. E a frase que o Nuno me disse para dizer, a única coisa que ele me disse, eu não vou, foi logo a primeira coisa, vais tu, eu não vou, mas não te esqueças, há uma coisa importante, e isso marcou-me. Ele diz, não te esqueças que é empoderar os músicos, devolver o poder da música aos músicos, porque é essa a batalha dele, é devolver para que se partilhe o conhecimento. E ele tem sede de partilhar o conhecimento, e daí a paixão com que ele partilha e depois a forma alegre com que ele partilha a cena, é isso que é isso, é coisa. Olha, Raul, é com essa frase que nós vamos fazer aqui. O que é coisa? Não o encerramento deste episódio. O Nuno não sabe, mas nós preparámos uma surpresa, que é este episódio vai ser composto por 2 episódios. Vai ter a primeira parte e a segunda parte. Empoderar os músicos. Esse é o gancho que nós vamos usar agora para passar para o segundo episódio. Eu queria só fazer aqui 2 apontamentos muito rápidos, se os meus colegas permitirem. Primeiro, queria dizer uma coisa em relação a essa questão da música antiga, ou a maneira como as pessoas a viam e a postura mais sisuda, ou as regras para ouvir a música e para usufruir dela. Uma coisa que eu achei muito interessante ao pesquisar sobre a música barroca é que ela no seu tempo era muito inovadora e causava algum choque, não é? Nos meios em que ela era tocada, porque a música era um bocadinho domínio da igreja e do conhecimento que havia na altura. Nuno, tu vais ter que explicar isso tudo no próximo episódio. Só esta coisa, só percebermos que a música barroca, o período que veio a seguir ao barroco foi o clássico. Foi o classicismo. Portanto, foi mesmo aquela coisa de dizer, o barroco era tal confusão, era tanto puxar do elástico, tanto ir contra os limites, que a seguir foi preciso voltarmos ao clássico, com umas estruturas muito claras, muito definidas, e pausar um bocadinho aquelas... O que até parece um contrassenso, não é? Porque para mim o músico expoente máximo do barroco é o Johann Sebastian Bach. Toda a gente lhe irá ouvir. E depois disso vamos acalmar com uma música um bocadinho mais certo, mas achei muito curioso, até porque li que um dos nomes importantes desse género era o Monteverdi, que era padre, e portanto na altura devia ser uma figura muito controversa, não é? E Vivaldi também, muitos eram padres, sim, eram. Antes de encerrar a primeira parte, queria só fazer aquela habitual nota muito rápida de agenda para o fim de semana. Vamos embora, Zé. Muito bem, então eu vou tentar ser muito rápido. Tenho aqui 4 ou 5 sugestões. Wim Mertens Estoril Misty Fest, com um novo trabalho, Voice of the Living. É uma homenagem a todas as vítimas de guerra. Acho que é um trabalho, um espetáculo muito interessante e recomendo. Portanto, estamos a falar do dia 16 de novembro de 2023 no Casino do Estoril, em Cascais.
Deixar também aqui a sugestão, vai haver aqui em Mafra animação no mercado, divulgação de artesanato e produtos locais das freguesias do concelho de Mafra. O mercado foi todo renovado, para quem não conhece visitem, está muito bonito, e aqui o objetivo é divulgar um bocadinho artesanato e produtos que são produzidos aqui no nosso concelho. Também 2001 Odisseia no Espaço, portanto estamos a falar de cinema em Odivelas, no Centro Cultural Malaposta. Estamos a falar do dia 17 de novembro, entre as 20h30 e as 22h50. Eu não vos vou amassar com demasiados pormenores de bilheteira, sugiro que procurem. Eu recomendo sempre a agenda viral, em que estão nomeadamente links para consultarem as informações mais específicas, mas é no Centro Cultural Malaposta. Para não dizerem que eu só trago aqui cultura, dia 17 de novembro, comemoração do Dia Mundial da Diabetes, vai haver rastreio e sensibilização para a diabetes em Torres Vedras, à dos Pinhados. Eu gostei, achei que vocês deviam gostar de saber. E posso também fazer aqui uma pequena recomendação de oficina musical à volta dos manuscritos musicais do Fundo de Conde Redondo, como se fazia o papel e o que nos diz sobre a música. Dia 18 de novembro, é um programa que para as famílias com crianças a partir dos 10 anos, e parece-me que é muito interessante aquilo que já tive aqui a oportunidade de ler, porque aborda nomeadamente o papel que era usado na altura, e tem aqui uma série de questões técnicas e de enquadramento histórico que me pareceram muito interessantes. Na Biblioteca Nacional, não é? Onde é que é? É na Biblioteca Nacional, no Campo Grande. Exatamente. É um programa para todas as famílias, e posso dizer que é um programa que é grátis, a entrada é livre, portanto é uma oportunidade também de ver uma coisa um bocadinho diferente e um bocadinho alinhado com aquilo que o Nuno nos traz, que é de visitar a música e como ela era feita há algum tempo atrás, e aprender mais um bocadinho sobre esta realidade. Há sobre o concertos, nosso património. há concertos este fim de semana do Nuno, mas a gente guarda. Vamos guardar para o segundo episódio. Sim. Então? Sim. Muito bem. Vamos então terminar. Vamos terminar. Boa noite a todos. Exatamente. Com um desejo de boa noite, bom dia, boa tarde. E acrescentar que agora sim, estamos a terminar o podcast, já pode tomar a sua medicação tranquilamente. Exatamente. Já pode voltar à rotina normal, pegar nas máquinas, nas retroescavadoras E abrir estradas. Isto não foi um sonho. Não foi um sonho. Não. Foi o Nuno Mendes mesmo. Nuno Mendes. Foi o Nuno Mendes. Voltamos mais com o Nuno Mendes na segunda parte. Obrigado, Sem malta. dúvida. Um abraço. Tchau, tchau.